Olá pessoal, hoje a gente trouxe aqui a Ana Vitória, do canal Direito e Cinema, e ela vai falar com a gente sobre carreira, conselhos que todo jovem advogado ou jovem advogada precisa saber. Ana, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse sobre o seu canal. Pedro, é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande falar para os seus inscritos. Eu tenho um canal no YouTube, canal Direito e Cinema. Eu sou professora de Direito e sou advogada. E eu me formei em 1991, né? E advoguei durante 15 anos em São Paulo. E fiquei pensando que dicas que me deram, que conselhos que me deram no começo da carreira que me ajudaram. E o que, depois de tanto tempo de formada, eu penso que eu gostaria de ter ouvido no começo da carreira. Quando a gente está começando é difícil para todo mundo, não é? Isso é a primeira coisa que precisa ter claro. E consultei alguns amigos advogados bem-sucedidos, não é? E perguntei que dicas eles receberam ou eles dariam para jovens advogados. E a primeira dica que eu acho super relevante é: conheça o processo. Os autos do processo. Se você quer ganhar uma ação, você precisa ser a pessoa que mais conhece os autos. Mais que o juiz, mais que o promotor, mais que o delegado, mais que a parte contrária. Não é? Você precisa conhecer não só os autos do processo, mas também conhecer o procedimento. Se você não está iniciando na advocacia, nem todos os procedimentos são muito claros para você. Então, precisa dar uma estudada para saber o que vai encontrar. Se os autos forem físicos, você ainda tem autos físicos? Eu tenho um processo de autos físicos. No processo penal, ainda tem bastante, dependendo do seu estado, ainda tem bastante processo físico. A minha sugestão é que você tire xerox de capa a capa, não é? Às vezes o advogado tem um processo mal montado no escritório, não dá. Você precisa de todas as páginas do processo. Senão até mesmo tirar foto, né? Porque às vezes a xerox é cara. Mas precisa organizar, né? Outra coisa, precisa ser organizado. Eu já sugiro, não é, que seja organizado. A outra dica que eu dou são dicas que parecem óbvias, mas que a gente precisa lembrar. Conheça a jurisprudência do seu tribunal, não é? Conheça do seu tribunal, do Tribunal de Justiça do seu estado, do Tribunal Regional Federal da sua região, do STF e do STJ. Porque às vezes o advogado perde o processo na primeira instância, tá tranquilo, perde na segunda instância, tá tranquilo, porque ele sabe que quando vai para o STJ ou para o STF, aquela tese dele é vencedora. Não é? Então, calma, não é? Mas é preciso conhecer. E se você vai advogar em outro estado, você precisa conhecer a jurisprudência daquele estado. Não é? Conhecendo a jurisprudência é um caminho bem curto, é preciso ler os boletins. Não é? Todas as áreas do direito, cada um tem seu boletim. Não é? No direito penal também tem os boletins de jurisprudência e hoje em dia é muito fácil, né? Na minha época a gente precisava ir na biblioteca da faculdade, pegar revista por revista, a gente passava a tarde para não conseguir nenhum julgado. Hoje em dia é só dar um Google, roubo qualificado, né? Vem um monte de jurisprudência, um monte. Né? As que absolvem, as que condenam, as que... Hoje em dia é muito fácil. Já fazem por inteligência artificial, já consegue verificar o que você tem. Tem pesquisa pronta, mas precisa conhecer. Precisa saber se o que você está alegando vai ganhar ou vai perder. Ou em que câmara vai ganhar, em que câmara vai perder. O bom advogado, ele já até sabe como os desembargadores do seu estado votam. Se quando o roubo se consuma, por exemplo, para aquele desembargador. Isso é importante. Inclusive, que se cai na câmara dele, você já sabe se vai ganhar ou se vai perder. Isso não é achismo, isso é estudo. Né? Se você conhece a jurisprudência, já é um caminho mais curto. E a jurisprudência até me ajuda muito quando eu vou montar peça. Porque às vezes você vê o julgado, você vê a argumentação da própria desembargadora, do próprio desembargador. Quando vai começar a pensar nas possibilidades que o cliente tem, começar por aí... eu acho importante e hoje em dia é tão mais fácil. Sim. Né? É fundamental. Não dá para não conhecer a jurisprudência quem pretende ser um bom advogado. Tem uma dica óbvia, mas que é preciso cuidado. É preciso melhorar o português. Todo mundo. Todo mundo, eu, você. A gente precisa melhorar a linguagem escrita, principalmente. Somos 1 milhão de advogados no Brasil. Muita gente. Como a gente se diferencia? Um bom lugar para se diferenciar, não é? É na petição
bem redigida. Não é escrever palavras difíceis, diuturnamente, outro sim, essas cafonices que eu escrevo, mas é cafona e não é isso. O que mostra que a pessoa sabe é conhecer a linguagem, não é? Eu, quando comecei a advogar, a gente fazia petição com o dicionário no colo, para conferir, para procurar sinônimo, para conferir regência verbal. Hoje em dia não precisa mais, né? Hoje em dia tá lá no computador, é muito mais fácil, mas é preciso consultar o dicionário. É preciso ler gramática. Pode parecer meio antiquado isso, mas não é. É muito advogado. E precisa, é a ferramenta do advogado, não é? O cientista tem o microscópio, o médico tem o estetoscópio, o instrumento do advogado é a linguagem oral, que não é? É mais fácil, mas a linguagem escrita é preciso, todo mundo precisa melhorar. Eu fiz aula particular depois de formada de português, que eu queria melhorar a minha linguagem, a minha redação, e melhora. Sim. E outra coisa que a gente sabe, não é? É que tem que ler. Tem que ler. Não só coisa jurídica, né? Não só coisa jurídica, tem que ler. Quem gosta de romance, lê romance. Quem gosta de livro de guerra, lê livro de guerra. Quem gosta de biografia, lê biografia. É super importante. Fora que é super legal. Sim, tem que se permitir também, né? Isso traz muita coisa pra sua profissão, porque é isso, é nosso instrumento de trabalho. Não tem como porque a gente acaba viciando a linguagem. Se você só lê doutrina, se você só lê jurisprudência, se você só lê petição, você não vai ter um vocabulário rico. É verdade. Agora, se você busca fontes, sei lá, de literatura russa, se você procura literatura indiana, japonesa, você vai se surpreender com os tipos de narrativas que, de novo, ainda mais no direito penal, né? É tudo narrativa, você tem que construir uma história. A defesa do cliente é contar a história do cliente, mas você precisa ter repertório para contar a história. Né? Direito penal fala de paixão, fala de inveja, fala de compaixão, fala de ódio. Onde a gente vê isso? Na literatura, né? Eu acho... Eu adoro ler. Imagino que você também. Gosto bastante. Mas não é, a gente, no fim, acaba focado, precisa cuidado, inclusive para enriquecer um pouco, não é, a visão. Sim. Não ficar focado no direito, que é uma tendência que a gente tem. Imagino. E outra coisa também que eu vejo muito em petição é a pessoa... Como você está acostumado com o caso, eu passei muito por isso, é uma dificuldade que eu estou até compartilhando, que eu sou jovem advogado também, né? Tenho a OAB há pouco tempo. É que quando você tá lidando muito com aquele caso, você supõe que tá bem escrito. Que assim, você conseguiu passar o que tava ali. Você já sabe, porque né? Porque você já sabe. Aí você acaba lendo a petição 3, 4, 5 vezes. Tem vício de linguagem, gente, que assim, você precisa de ou 2 dias sem ler nada daquilo. Ou você precisa pedir pra alguma colega revisar pra você. Gente, essa coisa de pedir pra colega, as pessoas acham... Todo mundo pede, vou falar. Os advogados mais velhos, bem-sucedidos, eles mandam cópia, já vi várias vezes, manda a minuta pro colega, dá uma olhada, vê se tá faltando alguma coisa, vê se você concorda, vê se eu não vou ser processado aqui que eu xinguei, não é brincadeira, mas não é, sempre trocam. Eu vi bons advogados fazerem isso, e aí aproveito, outra dica é tenha um mentor, não é? Procure uma pessoa mais velha com quem se aconselhar. Isso é tão legal. Se você não consegue uma pessoa mais velha, o melhor amigo que fale, pensei nisso, pensei naquilo, não só para a carreira, mas para a sua vida. Quem pretende advogar precisa pensar uma carreira, não é, a longo prazo. Então, um mentor, um professor, um advogado mais velho, as pessoas gostam de ajudar. Quando são solicitadas, elas gostam. Eu gostava de ajudar. Eu gostava de ser ajudada e gostava de pedir ajuda. Toda vez que eu pedi ajuda, nunca foi recusada. As pessoas são generosas, não é? Então, essa é outra dica que eu tenho. Todos os meus colegas que eu pedi sugestão, que dicas que eles dariam para quem está começando, falaram a mesma coisa. É preciso estudar. Tem que estudar direito. Direito tem que ser estudado muito. Os alunos do quinto ano falam, não aguento mais estudar. Eu falo, então eu tenho uma notícia para dar. A faculdade é o recreio. O que vem depois é muito... O estudo é mais focado, é verdade, mas é preciso estudar. E, vou falar, se você é da minha área, se passar esse pacote anticrime, que eu acho que vai passar, gente, vamos ter que sentar todos e estudar muito, não é? A galera do processo civil estudou muito com o novo código, e agora vai ser a vez do processo penal, do direito penal. Se passar, quando passar a lei anticrime, vai ser uma revolução e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim.
não é? Estudar, e à medida que a gente estuda de uma forma, você estuda pro processo, é mais interessante. É a matéria que você gosta. Não é? Eu que sou da área, eu estudo penal, processo penal e constitucional, basicamente. São matérias que eu gosto. Imagino, não é? A gente escolheu isso. Sim, sim. Então... E como você falou, é mais focado, né? Então, assim, se você tem um caso concreto, alguma coisa pra atuar, uma narrativa pra você desenvolver, fica mais fácil até mesmo de estudar. Tipo, eu não vou ler o livro inteiro pra prova. Porque vai cair da página tal a página tal, capítulo 2, 3 e 4. Não, é tipo, eu tenho esse problema real, né? Foi isso que aconteceu e eu preciso convencer a juíza de que o meu cliente é inocente. Ou então, enfim, fazer a acusação, né? E para isso eu recomendo que vá a palestras, tem as palestras da OAB, é sempre um bom lugar para aprender, os boletins das associações, insisto, é importante estar se atualizando, sempre. E as palestras da OAB também é um lugar para fazer relacionamento, para rever os amigos, para fazer amizade, porque isso é muito importante na advocacia, não é? Conhecer as pessoas, ser legal com as pessoas, ser leal, é muito importante. Depois que você já advoga há algum tempo, você já sabe quem são os advogados leais. São advogados duros, na parte contrária, que estão defendendo os clientes de forma correta, mas são leais, são corretos. Você não vai ser sacaneado por esse advogado que, não é? Isso é muito importante. Então, a minha dica é: seja esse advogado leal. Seja legal com seus colegas, não é? Não só com os colegas, com todo mundo, com o juiz, com o promotor. Eu vi advogados que brigavam no fórum. O caso passa, mas o juiz vai estar lá. Se você é de uma comarca pequena, piorou, porque todos os seus casos vão ser com aquele juiz. O caso passa, o cliente passa e você continua lá. Não adianta brigar, não é? Não estou falando que você precisa ser amiga de todo mundo, mas, não é? Seja leal. Essa é a minha dica. E faça relacionamento. Aproveite as oportunidades, não só para, não só para arrecadar clientes, qual é a palavra certa para isso? Captar clientes, que isso também é importante, mas para ser um advogado querido entre os pares, respeitado é a palavra mais correta, respeitado entre seus pares. Isso eu acho, depois de 10, 15 anos, isso é importante. Se no começo você acha que ninguém tá olhando, então, tá todo mundo olhando, né? Tá todo mundo olhando. Então, todo mundo tem memória, né? Não é? Ainda mais com quem um colega de escritório falava, um juiz e um promotor que condenam, o juiz que condena o réu nunca mais vai esquecer o nome desse juiz. E é verdade, a gente não esquece o nome de quem é desleal com a gente. Dali a 20 anos, assim como, não é? Você lembra dos juízes que foram corretos, você também lembra das pessoas, não é? Que não foram legais. Você está começando, mas eu sou capaz de falar uns 5 juízes que foram muito corretos em casos que a gente trabalhou no escritório e, não é? Espero encontrá-los e sempre ter uma lembrança. Uma coisa que agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa, respeite os mais velhos. Os mais velhos chegaram antes. Eles têm coisa para ensinar. O mundo mudou muito, é verdade. Não é? O mundo que eu me formei, não tinha nem computador. Quando eu me formei, estava começando o computador. A computação de uma forma mais individual. As pessoas não tinham computador quando eu era estagiária. Os mais velhos sabem muita coisa. E a dica que eu tenho é: observe como os mais velhos trabalham. Observe como eles se comportam no fórum, na audiência, na reunião, para aprender o que eles fazem de bom. E também não fazer o que eles fazem de ruim. Não é que eles só fazem coisa certa. Não. Você, não é, se for um bom observador, vai ter oportunidade de aprender o que fazer e aprender a que não fazer. E como lançar mão, como se comportar em determinadas situações. Em que situação você deve insistir, em que situações você deve retroceder. Não é? Porque no direito muitas vezes é preciso, não é, enfrentar de forma dura. Nem sempre é o melhor caminho. Quando deve ser seguido. Mas quando não é, brigar por brigar, né? Não é uma boa ideia. E tem uma última dica que o advogado não pode esquecer. Que é o cliente em primeiro lugar. Sempre. O advogado, ele deve pensar no cliente sempre.
Não é a performance dele que importa, não é ele ganhar não, é o cliente, o interesse do cliente. O advogado está lá para defender o interesse do cliente. Se existe uma mínima chance de um pleito ser levado ao juiz, ele deve ser levado, ainda que a chance de ganhar seja pequena. Se existe uma chance pequena, deve ser levado. É preciso insistir, é preciso peticionar, solicitar, requerer. É preciso fazer valer os direitos do cliente, sempre. Às vezes não é os nossos amigos que não são do direito não entendem isso, às vezes as pessoas criticam, nada disso é importante. O que é importante é defender o interesse do cliente, é para isso que a gente está lá, não é? Ser a voz do cliente no processo. No direito penal, alguns momentos isso é muito difícil, mas é preciso, não é, advogar com altivez, determinação, e advogar é o máximo. Se você é meu colega, você sabe que advogar é muito legal, não é? É muito emocionante. Então é isso que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, e é isso que eu diria para uma filha minha se estivesse começando a advogar agora. Não desista. Outra coisa, seja tenaz e tenha paciência, porque o começo é difícil mesmo, mas quem continua na carreira tem sucesso. É isso que eu vi, não é? Você tá feliz com o começo da carreira da advocacia? Tô na fase difícil. Tá na fase difícil. Não desista. Não vou desistir, não. Desista. Não vou. É verdade, gente. Dá isso muita que você vontade falou de do desistir interesse. no começo, gente. Eu sei. Todo mundo começou. Umas pessoas com mais facilidade, outras com mais dificuldade. Respira fundo, não é? Toma uma cervejinha depois do expediente e volta no dia seguinte. Porque às vezes dá vontade mesmo. Outra coisa, o direito não é como um arquiteto que desenha uma casa, constrói uma casa. O direito, o advogado, ele está inserido num mecanismo. Às vezes, você trabalha muito, estuda muito, faz um trabalho ótimo e perde o caso. Uhum. O caso é ruim, as provas eram ruins, seu cliente era culpado mesmo e você não conseguiu nenhum benefício. É assim que é, não é? Mas é preciso seguir, saber que você fez o seu melhor e, não é? Quem sabe tem mais sorte na próxima vez. Então, eu tive dificuldade um pouco com isso no começo, porque a gente se entrega muito, né? Assim, quando você gosta do trabalho, quando você se entrega e às vezes não vai, às vezes não funciona. Mas eu gosto muito de uma expressão em japonês que se chama gambate, gambarimasu, que é se esforça ao máximo. Assim, você tem que se esforçar ao máximo e saber que você deu o seu máximo, né? Porque existem limites. Tem coisas que a gente não vai poder fazer, tem coisas que não vão dar certo mesmo. Mas se você se esforçar ao máximo, pelo menos você tá com a consciência tranquila de que da próxima vez talvez seja melhor. E seguir, né? Porque é uma profissão que precisa de coragem. Precisa mesmo, mas é tão legal. É muito legal. Eu sou encantada com a advocacia, com o direito. Eu gosto bastante. Ana, muito obrigado. Pedro. Tive uma aula, gente. Eu tô aqui assim. Imagina. Pegando coisas. Não é? A vantagem de ser mais velha é dar dica. Gente, a Ana tem um canal, Direito e Cinema. A gente vai ter um vídeo juntos falando de Bacurau. Vai estar na descrição, depois vocês podem ir lá. Se inscrevam no canal dela. É incrível, porque é um outro jeito, né, de olhar o direito. Tipo, a gente tá tão acostumado a ler doutrina, jurisprudência. Na verdade, depois que a gente habitua, a gente vê direito em tudo, né? Tem então, isso vou também. pro cinema, só vejo direito. Eu já acho que é um vício. Então tá bom, muito obrigado, Obrigada, Ana. Pedro. Tchau, gente.